Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12 ao 17. Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 17. É o texto da nossa exposição da palavra. Nós que estamos fazendo a exposição do texto inteiro, da carta inteira de Paulo aos Colossenses. E hoje nós estamos do verso 12 ao verso 17 do terceiro capítulo. Acredito que todos encontraram. Eu farei a leitura, meus irmãos, e vou pedir para que os irmãos acompanhem com reverência a palavra do Senhor. Colossenses 3, do verso 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós, Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra santa e bendita que nos instrui e que nos mostra, Pai, o caminho que devemos seguir. Sabemos, Senhor Deus, que somos falhos e que muitas vezes ficamos aquém da exigência da Tua palavra. Mas que o Senhor, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, venha transformar nosso coração, venha transformar, Senhor Deus, mudar a nossa mente, para que possamos viver o Evangelho, para que possamos viver as orientações sagradas do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, pedindo a iluminação do Senhor. Amém. Amados irmãos, nós que estamos lendo toda a epístola de Paulo aos Colossenses, nós vimos que Paulo, nos versículos anteriores, ele fala para os crentes negarem a sua natureza terrena. Nós vimos isso, na semana passada, quando Paulo fala assim, vocês precisam abandonar os pecados da impureza, da prostituição, a paixão lasciva, desejo maligno. Abandone isso. E aí depois ele vai exortar aqueles irmãos a abandonarem a sua natureza humana, terrena, que é pecaminosa, e realmente se revestir daquilo que é de Deus, daquilo que é de Cristo, não é? Então a gente percebe que Paulo ele continua nesse mesmo assunto aqui. Ele está trazendo a ideia de revestimento. Você colocar uma nova veste na sua vida.
E é lógico, né? Ele está usando uma linguagem aqui de trocar de roupa, né? Revesti-vos, traz essa ideia. Então, meus irmãos, não basta dizer não ao pecado. Precisamos viver ativamente para Deus. As nossas ações irão mostrar o que nós cremos. Não é? As nossas obras, no sentido mais evangélico da palavra, irá demonstrar a sua fé. E não somente o fato de você professar uma fé, de você falar que é cristão, de você frequentar a igreja, ser membro da igreja, mas aquilo que você vive, aquilo que você faz, vai demonstrar muito mais em quem você crê. Então, Paulo está exortando a igreja para caminhar nesse sentido. Para tanto, ele lista aqui, ele faz uma lista de algumas ações importantes que o cristão deve praticar e produzir na sua vida para ser parecido com Cristo. Né? Então, eu coloquei aqui algumas dessas ações ou desses verbos que Paulo está trabalhando aqui do verso 12 ao 17. O primeiro é revesti-vos, como eu disse, está no verso 12. Se você olhar, o verso 12 ele fala: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Então vejam, meus irmãos, revesti-vos traz a ideia de colocar uma roupa nova. Você tirar uma roupa antiga, uma roupa que está carregada ou que está até imunda, e você colocar uma nova roupa. Você aqui, Paulo está dizendo assim, vocês devem abandonar o antigo e pecaminoso jeito de viver. Vocês viviam na mentira, na impureza, na prostituição, na idolatria. Abandona isso, coloca as vestes que é segundo Cristo, que são outros valores. É uma nova vida apresentada por Cristo. Então, nós devemos nos revestir do quê? Paulo está dizendo revesti-vos, mas do quê? Irmãos, Paulo fala de algumas virtudes aqui que deve ser cultivada. A primeira é termos afetos de misericórdia. A misericórdia ela tem que ser uma marca do cristão. Misericórdia, olha que interessante. A misericórdia do crente, ela deve vir do profundo do seu ser. Uma afeição ardente que vem de dentro do crente com aqueles que sofrem, com aqueles que são carentes de misericórdia. O homem natural, e agora ele tem a misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo como marca da sua vida. Olha que interessante. Então, irmãos, a misericórdia é uma das marcas que devemos ter na nossa vida. Outra virtude aqui que Paulo fala é a ideia da bondade. Bondade, né? Vestir de misericórdia, de bondade. A bondade, meus irmãos, ela deve ser naturalmente ligada à nossa humildade. O cristão, ele carrega essas marcas do Senhor Jesus. O João Calvino, ele vai dizer o seguinte: ninguém será bondoso e gentil, senão aquele que, deixando de lado a arrogância e a altivez. As duas coisas caminham juntas. A bondade e a humildade. Ela habita no coração de um crente, que não é arrogante e que não é mau, não é cruel. E aí ele continua dizendo, né, que nós também devemos arrancar de nós, como ele diz aqui, no verso 12, que devemos ser mansos e longânimos. Mansidão e longanimidade deve também fazer parte da nossa vida. Então, com isso, nós devemos arrancar de nós toda ira, toda cólera, toda raiva, todo sentimento odioso, e nos revestimos da mansidão do Senhor. O próprio Jesus disse, né? Tomai de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Nós devemos imitar essa mansidão de Cristo. A mansidão, ela não pode ser vista por nós ou pelos crentes como uma fraqueza.
ela não é uma fraqueza, ela é uma virtude, tá? E é uma característica de uma pessoa que anda segundo Cristo, que anda a segunda milha, que dá a outra face, como Jesus ensina. Então, meus irmãos, esse primeiro verbo que Paulo usa aqui, essa primeira ação, essa primeira veste, essa primeira roupa é revestir-vos com essa roupa nova que é segundo Cristo, que se parece com Ele. Então ele fala, deixe de lado a crueldade e abrace a misericórdia. Deixe de lado a maldade e seja bondoso, né? A arrogância e seja humilde. A ira, a violência e seja manso, longânimo. Então, aprendemos nessa primeira lição que precisamos nos revestir dessas virtudes, desses frutos do Espírito em nossas vidas. Se quisermos, irmãos, ser parecidos com Cristo. Depois, ele vai trabalhar um segundo verbo no verso 13. Dá uma olhada aí. O verso 13 está a palavra, o verbo, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. A ideia de suportai-vos aqui é a ideia de suporte. De você ser um suporte para o seu irmão. Você ajudá-lo a se erguer. E não ser pedra de tropeço. Então vejam, meus irmãos, suportai-vos uns aos outros. Irmãos, saibam de uma vez por todas que a igreja ela é formada de pecadores em processo de santificação. A igreja de Cristo, ela não é perfeita. Não é. A igreja militante, a igreja que está aqui em processo de santificação, não é perfeita. Vai ter pecados, vai ter problemas, vai ter diferenças, dificuldades. Mas Paulo está dizendo, vocês devem suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Não podemos, irmãos, jamais ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. É por isso que Paulo não manda, né, suportar pessoas perfeitas, porque não tem. Você vai suportar pessoas que estão em dificuldade, que estão com problemas, né, que estão no processo também, como você. Irmãos, aqueles que ainda lutam contra suas falhas e contra seus pecados, carecem do nosso suporte. Ah, mas eu também tenho os meus pecados. Então, outro irmão tem que ser suporte para você também. Porque não tem ninguém perfeito. Não devemos esperar a perfeição dos nossos irmãos. Todos estamos sendo transformados pela graça de Cristo. Todos nós, do pastor até o irmão que está chegando agora. É um processo. E a graça de Deus vai demonstrando dia após dia, quando a igreja está assim. Então, suportar é exercer paciência diante das fraquezas dos outros. Pessoa fraca, falhou, demonstre a sua compaixão. A palavra suportar significa tolerar, carregar ou aguentar com amor as imperfeições do próximo. Tá? Então é preciso, meus irmãos, que tenhamos essa mentalidade. Porque a maturidade cristã ela se manifesta quando nós continuamos amando os nossos irmãos, mesmo diante dos defeitos deles. Aí demonstra que você está com maturidade cristã. Tá? Porque muitas vezes nós exigimos perfeição dos irmãos e nós não olhamos para os nossos erros e falhas e pecados. Precisamos olhar para os nossos defeitos também. E em seguida a esse verbo suportai-vos, Paulo também fala perdoai-vos. Né? Ele diz aqui no verso 13, na parte B, perdoai-vos mutuamente, ou seja, um perdoando o outro, a igreja se perdoando, né? E ele fala, caso alguém tenha queixa contra outrem, né? Se perdoe, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, o Evangelho, irmãos, ele destrói toda justificativa para a falta de perdão.
Sabe a justificativa? Ah, pastor, mas... E aí dá uma justificativa. No Evangelho de Cristo não tem justificativa. Ele exige que nós liberemos perdão. Exige, gente. E a base que Paulo usa para exigir isso dos crentes é qual? Cristo. Assim como Cristo nos perdoou. Então, quando você olha para você e fala, puxa, como Cristo foi maravilhoso comigo. Ele me perdoou. Ele foi bondoso comigo. Por que eu não vou usar da mesma misericórdia com meu irmão? Então, irmãos, não tem justificativa para a falta de perdão. Quem recebeu a infinita misericórdia deve demonstrar misericórdia também. E Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Quando ele diz, na oração ele ensinando a orar, ele fala assim, Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Então, o perdão, e agora você está apto também para perdoar. É uma via de mão dupla. Então vejam, meus irmãos, o perdão é importantíssimo para que haja um vínculo de união na igreja. Nós não perdoamos porque o outro merece. Ninguém merece perdão. Coloque isso. Ah, vou perdoar porque aquela pessoa merece. Não, ninguém merece. Todos nós merecemos a condenação. Mas, por causa de Cristo, nós exercemos também o perdão. Nós fomos perdoados por Cristo e agora podemos perdoar também. Então, o grande argumento de Paulo, que é definitivo, Não tem como você discutir com Paulo porque ele está apelando para Cristo. Olha, Cristo perdoou você, por que você não perdoa também? Então, não tem como discutir com ele. Se Cristo me perdoou, devemos também perdoar os irmãos. Então, meus irmãos, que Cristo nos ajude a termos um coração maleável, perdoável. Um coração que seja moldado pela palavra de Cristo. E não seja um coração de pedra. Depois, ele vai usar mais um verbo aqui, ou dois verbos, para continuar exortando a igreja. Está no verso 16. Mas antes do verso 16, ele fala, acima de tudo, no 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele está trazendo a ideia aqui que a igreja deve ter, acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, o amor em consideração aos irmãos. Para que haja um vínculo, para que haja comunhão. E depois no 15 ele fala, seja a paz de Cristo. O árbitro, ou seja, o juiz entre vocês, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. A qual também foste chamados em um só corpo. É só um corpo, gente. Não tem como a mão ficar com raiva do pé e falar assim, eu vou decepar você. Não, é seu corpo. É um corpo só. Faz parte. E quem é a cabeça? A cabeça é Cristo. Como você vai ferir uma parte do corpo que pertence a Ele? Vocês pararam para pensar nessa figura que Paulo usa? Ele fala que o corpo é Cristo, ele fala que o cabeça é a igreja, e que para que esse corpo esteja sadio, que tenha comunhão, que tenha tudo funcionando, ele fala, seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração. E ele fala, a qual também foste chamados a um só corpo, e sede agradecidos. E aí depois, no verso 16, ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí ele usa os dois últimos verbos aqui, ele fala, instruí-vos e aconselhai-vos. Olha só, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esses dois verbos, irmãos, instruí-vos e aconselhai-vos, traz a ideia de que a igreja é uma escola, onde os membros da igreja
são professores. Professores do quê? De teologia sistemática, de história, de geografia? Não. Professores de cristianismo. Professores que aprenderam do mestre e agora ensina o evangelho. E a ideia de instrução, de instruir-vos, é isso. É você ensinar a palavra de Cristo, que habita ricamente no teu coração. Porque ele fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ela está cheia, seu coração deve estar cheio da palavra do Senhor, a ponto de você abrir a boca e ensinar os outros. Olha, Cristo ele disse isso. Esse caminho não é bom. Vá por esse outro, porque a palavra de Deus diz isso. Então veja, irmãos, instruí-vos, ou seja, Paulo está aconselhando a igreja a serem professores, né, para que cada irmão possa instruir uns aos outros. Não é uma classe especial de professores que só eles ensinam. Não, ele está dizendo aqui para a igreja. Quando ele fala aconselhai-vos também, é que cada um tem a capacidade de aconselhar, de dar bons conselhos para os irmãos que estão em dificuldade. Olha, meus irmãos, precisamos conhecer bem a palavra para podermos dar bons conselhos e boas instruções. Você não pode ser um crente raso, um crente que não conhece nada do evangelho, que nunca leu a Bíblia, que não conhece as doutrinas da graça, as doutrinas básicas da fé cristã. Tem que conhecer para instruir, tem que conhecer para aconselhar. Então, essas duas ações exigem conhecimento e aprendizado. Não é à toa que nós estamos na igreja domingo após domingo, aprendendo a palavra de Deus numa escola bíblica dominical. Não é à toa que nós temos um momento de aprendizado também na quarta-feira. E Paulo vai frisar, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Ou seja, irmãos, os crentes precisam conhecer profundamente a doutrina do Evangelho. Conhecer, estarem aptos a instruir e a aconselhar os outros. Porque se a palavra de Cristo habitar na sua vida de forma rica, abundante, com toda a sabedoria, irmãos, vocês vão aconselhar e instruir os outros. Sabedoria divina. Pastor, mas eu não tenho instrução superior, eu não tenho muito estudo. Irmãos, o Espírito capacita e ele vai ver o seu esforço. A gente sabe na história da igreja de pessoas que eram até analfabetas, mas que tinham um conhecimento bíblico, uma sabedoria de vida cristã muito grande. Então, cabe a você buscar essa instrução, cabe a você se colocar na brecha, cabe a você se colocar na disposição do Senhor para ser instrumento de instrução e de aconselhamento na igreja. Paulo está dizendo, irmãos, em outras palavras, que os irmãos são capazes de dar uns aos outros, né, o que eles mesmos receberam. Você só dá o que você recebe. Eu recebi essa palavra, eu fui instruído, eu fui aconselhado, agora eu também posso fazer isso. Olha, eu passei um problema na minha juventude, mas teve um irmão que veio, sentou comigo, me deu bons conselhos. Agora você faz o mesmo por aqueles. Olha, eu tive um problema no meu casamento e o presbítero, o pastor, falou comigo. E agora você aprendeu, faça o mesmo agora. Seja bênção também na vida dos outros. Aconselhar, instruir-vos mutuamente também. Porque, irmãos, se nós podemos ensinar os outros a viverem a palavra de Deus, é porque nós já recebemos esse ensinamento. Você não pode ensinar aquilo que você não sabe ou aquilo que você não vive. Você ensina o que você aprendeu e o que você procura viver. Então nós vemos aqui que uma igreja forte e saudável é aquela que conhece, que ensina, que vive e que canta a palavra de Deus. Paulo vai dizer o seguinte, que estejamos louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em nosso coração. Isso aqui mostra que os crentes eles devem ter uma vida de louvor a Deus.
uma vida de exaltação ao Senhor. E a música, o louvor a Deus faz parte dessa vida. Olha o que ele diz aqui, ó. Louvando a Deus com salmos, né, o saltério do Antigo Testamento, com hinos e cânticos espirituais. Uma vida de louvor ao Senhor, gratidão em vosso coração. Então, irmãos, precisamos de todas as maneiras sermos adoradores do Senhor, adorar Ele na beleza da sua santidade, reconhecer que a palavra dele habita em nosso coração e cabe a nós expressarmos o nosso louvor a Ele. Você parou para pensar que as pessoas sem Cristo, que não conhecem a Deus, elas não louvam o Senhor? Ela usa a adoração dele para outro foco. Elas adoram um ídolo, elas louvam um time de futebol, a seleção, né, agora em época de Copa, aquele artilheiro, né, tem até músicas para eles, baladas. Ela louva qualquer outra coisa, mas elas não louvam o Criador, o Deus que transforma as nossas vidas. Paulo está dizendo, não, adore a Deus, louvando a Deus, louvando ao Senhor. Então, onde Deus é adorado, onde Cristo é exaltado? Na igreja, na minha e na sua vida. Porque nós somos do Senhor. Nós não temos pacto com o mundo, nós temos um pacto com Cristo. E os nossos lábios o adoram, o Espírito e verdade. E João vai dizer, esses, né, ele escreve, né, as palavras de Cristo, são estes que o Pai procura, aqueles que adoram o Espírito e verdade. E por fim, meus irmãos, temos aqui o propósito, o objetivo de uma vida assim, revestidas de Cristo, revestidas do Evangelho, revestidas dos frutos do Espírito. Qual que é o objetivo? Por que viver assim? Qual que é o propósito? E aí Paulo vai dizer no verso 17. Ele diz, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, né? Aquilo que você ensinou, aquilo que você aconselhou, aquilo que você louvou, seja em palavra, seja em ação. Uma caridade que você fez, algo de bom que você executou, uma ajuda que você fez, uma ação. Aí ele fala, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Olha só. Dando por ele graças a Deus Pai. Em resumo, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, em ação ou em palavra, tem que ser para a glória de Cristo. Se não for para glorificar o nome do Senhor, se for para você, né, seu ego, não tem valor. Não tem valor para Deus. Então, o propósito, o objetivo de tudo isso é a glória de Cristo. É a glória do Pai. E o crente, ele deve fazer todas as coisas para glorificar o Senhor. Porque toda a vida pertence aqui a Cristo. O nosso trabalho, a nossa família, os nossos estudos, a nossa devoção, o nosso ministério, devem ser tudo realizado para a glória de Deus. Tem que ser, irmãos. Se não for assim, nosso coração está longe. Devemos aprender com o apóstolo Paulo, que ele vai descrever aqui as vestes espirituais do novo homem segundo Cristo. Ele vai ensinar que os cristãos morreram e ressuscitaram com Cristo. E agora mostra essa nova vida manifestada nas suas palavras e nas suas ações. Porque se não for isso, irmãos, é religiosidade estéril, fria, que não tem fruto, que não produz vida. É que Cristo falou para os fariseus, ó, por fora vocês estão lindos, maravilhosos, mas por dentro são imundície, sepulcros caiados. Então devemos, irmãos, caminhar num outro sentido que Cristo nos ensina.
Não devemos seguir o exemplo dos fariseus, que por fora eram religiosos, santíssimos. Olha, que homens santos, mas por dentro tinha ódio, orgulho, inveja, assassinatos. Eles tinham uma série de coisas que não condiz com o homem transformado. O texto nos ensina que a graça que nos salvou, ela também nos transforma. Ela transforma, irmão. Você foi alcançado pelo Evangelho. Olha, eu creio em Cristo. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que salva. Mas você também tem que crer que esse mesmo Deus, ele transforma a sua vida todos os dias. Todos os dias a gente aprende algo de Deus. Todo dia eu aprendo uma virtude melhor. Eu aprendo a ser mais crente, a ser mais santo, a buscar mais o respeito, a ter mais paciência, a desenvolver um pouco de mansidão, um pouco de bondade, um pouco de misericórdia. Dia após dia, irmãos, somos transformados pelo Senhor, produzindo então um caráter semelhante ao de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em outra feita, até que cheguemos à estatura do Senhor, à estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Ele é nosso padrão, ele é nosso modelo. Então, devemos ser parecidos com Cristo nos nossos relacionamentos. Como é que eu lido com meu pai? Como é que eu lido com minha mãe? Como é que eu lido com minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos em Cristo? Como eu lido no meu trabalho, com meus colegas de trabalho? Tudo isso, irmãos, tem que refletir o caráter de Cristo na sua vida e na minha vida. Se não for assim, nós falhamos no Evangelho. É um sinal que a transformação do Senhor não... o processo ainda está lá no começo. Devemos viver, meus irmãos, uma vida completamente governada pela palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos, aprendemos ainda que os eleitos de Deus são chamados a revestir, a revestir-se das virtudes de Cristo, viver em paz uns com os outros e fazer tudo para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vivam como crentes, com as virtudes de Cristo, tenham paz uns com os outros, ajudando uns aos outros, no aconselhamento, na instrução, e tudo que vocês fizerem, seja para a glória de Deus. Essa seria o padrão de uma igreja perfeita. Uma igreja que funciona, uma igreja que busca ser fiel a Deus. Então, meus amados irmãos, se esforcem para viverem uma vida que glorifique a Deus. Se Deus falou com você nessa noite, coloca a mão na consciência e fala: Senhor, me ajuda a melhorar nesse ponto, me ajuda a melhorar nesse outro, que eu possa ser mais abundante nisso, que ainda está muito pouco. Então se esforce em ter uma vida que glorifique a Deus, que abençoe o seu próximo, tendo sempre como alvo e modelo o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi o varão perfeito, Ele tinha misericórdia, Ele tinha bondade, Ele era humilde, Ele era o maravilhoso conselheiro, como Isaías vai nos ensinar. Ele tinha conselhos maravilhosos. A instrução, Ele era um mestre por excelência. Ele fazia tudo para a glória do Pai. Então, que possamos seguir os exemplos de Cristo. E eu concluo, meus irmãos, esse sermão com as palavras do apóstolo Pedro, um outro apóstolo, que vai dizer na sua segunda carta, no primeiro capítulo, no verso 10 e 11, ele diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Olha só, Pedro está dizendo, vocês são eleitos de Deus, vocês têm vocação, mas vocês precisam confirmar essa vocação e essa eleição. Aí ele fala: porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor
Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que possamos ser bênção, que possamos ser instrumentos de graça e de misericórdia nas mãos do Senhor. Vasos de bênção e não vasos de desonra. Instrumentos de bênção e não pedra de tropeço. Que o Senhor nos ajude e nos transforme cada dia mais para a glória dele mesmo. Amém. Convido os irmãos da equipe